Professor Nélio Artiles, quais são os principais sintomas, quais as características da doença febre amarela no ser humano? A febre amarela é uma doença viral, é um vírus, um flavivírus, uma arbovirose, né, que é transmitido pelo mosquito, e ela causa um quadro semelhante a outras viroses, né? Então, quando o vírus entra no sistema, no organismo, né, no sistema imunológico, começa a perceber a agressão desse agente, começa a haver um conjunto de reações no sentido de combater o vírus. E essa reação, às vezes, é uma reação violenta, porque tanto é a febre amarela é uma doença de curta duração. Ela não é uma doença que demora 2 semanas, um mês. É uma doença que resolve a situação em 12 dias, no máximo. Então, por isso, e a resposta do organismo é muito importante. Assim como o dengue, quando entra no organismo, você tem uma reação do organismo para destruir o vírus. Então libera no corpo uma porção de substância. São os hormônios internos que a gente tem, né? Chamado altacoide, né? Então seria, por exemplo, interferon, interleucina, são substâncias que fazem assim, dão a febre, que ativa o sistema de defesa, altera, mas junto com isso, acaba mexendo com a opção de outras coisas do organismo, né? Então você passa a ter um processo inflamatório geral no corpo todo. Então a pessoa começa com dor no corpo, com mal-estar, com dor de cabeça importante. Isso pode ser rápido, o período de incubação também ele é curto, né? Pode ser até de 3 a 7 dias, uma coisa assim muito, muito rápida. E a pessoa já começa progressivamente, já na primeira semana de doença, já ficando, além desse quadro de dor no corpo, de mal-estar, de ficar amarelo, quer dizer, por causa da lesão que causa no fígado. Por isso que o nome é febre amarela, porque dá icterícia, né? Então, essa icterícia, junto com a dor, isso chama a atenção das pessoas para uma doença mais séria. Além disso, associado a sangramentos, porque existe, além desse quadro de agressão do fígado, de agressão no corpo todo, nos músculos, ele também agride os vasos, fazendo inflamações dos vasos, a gente chama de vasculites, né? E às vezes o sangramento também fica liberado, quer dizer, não há coagulação adequada. Então é um caso muito grave. A pessoa pode evoluir para insuficiência hepática, para falta de funcionamento do fígado, e um sangramento importante, levando à morte rapidamente. Mas uma coisa interessante, César, em áreas endêmicas, 80% a 90% dos quadros de febre amarela são oligossintomáticas ou assintomáticas, em locais onde você costuma ter casos ocasionais. Casos em situações onde não tem a doença, em lugares que tem surtos, assim como tem acontecido, aí passa a ter uma sintomatologia um pouco maior. Mas quando é sintomático, oligossintomático, parece que a evolução é melhor. Se a pessoa está mais intensamente doente, a mortalidade, ao invés de 10%, quanto o que ainda né, além do que acontece na dengue, mas muito mais ainda quando a pessoa evolui para uma forma grave, como eu acabei de falar, que aí pode chegar a 50% de mortalidade. Por isso que é assustador. É uma doença que mata, é uma doença que mata bem mais que dengue, chikungunya, né? Por isso que a gente fica assim, né, a população, todo mundo muito mais preocupado, porque dengue mata também, mas febre amarela mata muito mais. E a nossa população urbana é virgem de contato. Isso. Do ponto de vista antropológico, não do ponto de vista dos indivíduos, mas do ponto de vista da população, historicamente, a nossa população urbana é virgem de contato com o vírus. Então, nós temos pessoas mais suscetíveis e pessoas mais vulneráveis. Exatamente. Ao passo que nas áreas de febre amarela silvestre haveria essa possibilidade, uma hegemonia de pessoas mais resistentes. E me preocupa um pouco isso, porque em áreas limítrofes, em áreas próximas às matas, onde já tem febre amarela silvestre acontecendo ocasionalmente, já que, como eu disse, essas formas podem ser oligossintomáticas, talvez a quantidade seja maior do que essa que está sendo colocada hoje. Está sendo ventilada na imprensa. Porque casos mais breves, mais frustros, mas sem muita sintomatologia, não procura nem médico às vezes, né? Fica como uma virosezinha e tal, né? Passa como uma virose comum e não é notificada e nem pesquisada. Exatamente. Aí, o que hoje se busca qual é a notificação hoje? São aqueles casos mais graves.
aquele paciente que está amarelo, paciente que está em insuficiência hepática, que já está evoluindo para o CTI, que vai morrer, que morreu, né? É essas pessoas que estão sendo investigadas. Agora, a quantidade de pessoas pode ser acima realmente do que a gente tem. A notificação seria, então, das pessoas em que houve confirmação laboratorial. Sim, mas o que chama atenção é o que eu falei, é um quadro viral, como outro qualquer, dor no corpo, mal-estar, febre, mas que acompanha de amarelão nos olhos e de sangramento. Isso chama atenção. Claro que outras doenças causam isso, a gente sabe disso, né? Tem a leptospirose que causa, a rickettsiose, são outras doenças e até mesmo as hepatites mesmo, né? Obstruções às vezes, das vias biliares, podem simular um quadro infeccioso, até com colangite, com infecção mesmo. Mas casos desses em áreas de risco, ou que estiveram em área de risco, pessoas que estiveram em risco, essas pessoas têm que ser notificadas e investigadas. Perfeito. Tratamento da febre amarela, professor Nélio. Pois é, em cima do diagnóstico, e esse diagnóstico, como você falou, ele pode ser feito tanto na pesquisa do material de um sangue, né, pesquisa direta, né, através de PCR, que é uma reação de cadeia de polimerase, assim como também de sorologia, fazer um anticorpo contra a febre amarela, assim como tirar pedacinho, fazer biópsia do fígado, por exemplo, né, que tem aqueles corpúsculos lá de Coulson e tal, que você sabe que é febre amarela. Então, você tendo esse diagnóstico de certeza, esses pacientes iriam para uma unidade de terapia intensiva, formas graves, e o tratamento é basicamente de suporte clínico, né? Não há ainda, apesar de alguns estudos, uma medicação que seja antiviral a ponto de impedir que o vírus desenvolva. Isso remete ao seguinte, César, estrutura de saúde. É preciso que haja estrutura sempre, que se um paciente desse chega num lugar que não tem CTI, que não tem um suporte clínico avançado, realmente corre um grande risco. Mas se o paciente chega a tempo, se faz uma hidratação adequada, um suporte hemodinâmico adequado, esses pacientes eles têm uma chance boa de se recuperar. Perfeito. Nós terminamos aqui o segundo bloco abordando a questão do tratamento da febre amarela e retornamos em seguida para o terceiro bloco com o professor Nélio Artiles falando sobre febre amarela no Mais Saúde, programa de saúde da Terceira Via.